Olá, meu querido irmão, seja então bem-vindo à continuação da nossa aula que trata sobre a questão dos dons. O primeiro conjunto de dons que nós estudamos estavam descritos em Romanos 12, nós chamamos de dons naturais. São eles profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Nós vimos que esses dons são dons que nos pertencem, que Deus nos capacitou. Agora nós iremos falar de um outro conjunto de dons, ou manifestações, como eu prefiro dizer, que estão lá em 1 Coríntios 12, do verso 7 ao verso 11. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, que diz o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E aí ele vai citar todos os dons: sabedoria, conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas, interpretação. E ele vai terminar dizendo: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Eu gostaria, e eu coloquei em vermelho nesse texto, alguns elementos importantes. Primeiro é que ele diz que é uma manifestação do Espírito Santo, ou seja, não é um dom que me pertence, não é algo meu. Como é que eu percebo que não é meu? Porque posteriormente ele vai usar o termo pelo Espírito pelo menos 5 ou 6 vezes, pelo Espírito, está deixando bem claro. Não é por você, não é por mim, é pelo Espírito, é o Espírito que faz. Então, coloquialmente, a gente pode até dizer: eu curei tal pessoa, mas o fato é que não fui eu que curei, foi o Espírito de Deus que o curou. Eu operei milagre, Paulo operava milagres, mas na verdade quem operava o milagre era o Espírito de Deus. Agora, é manifestação do Espírito, ou seja, pelo Espírito, e é para o proveito comum, ou seja, nunca será para minha própria glória, nunca será para minha própria honra, com exceção do dom de línguas que nós veremos daqui a pouquinho, nunca é simplesmente para a minha edificação. Ainda que presenciar uma manifestação do Espírito, seja eu enquanto canal ou objeto ali da ação, sempre vai me edificar, sempre vai me abençoar, mas não é esse o objetivo primário. O texto termina dizendo que Deus opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como Ele quer, ou seja, a vontade do Espírito. Ele distribui particularmente como Ele quer e Ele se manifesta da forma que Ele quer. É muito complicado uma tendência atual de nós gerarmos uma doutrina do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nunca foi na Bíblia descrito em doutrinas, em caixas fechadas. Nós vemos que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Em determinado texto, o Espírito Santo vem quando alguém impõe as mãos. Em outro texto, ele vem no meio de uma fala. Em outro texto, ele vem, não tinha ninguém nem ali buscando aquilo, como foi no Pentecostes. Então, o Espírito Santo opera com liberdade, de uma forma muito variada, e é muito difícil, na minha opinião, até impossível, estabelecer uma doutrina única do Espírito Santo, como algumas pessoas querem colocar. Mas o Espírito Santo, ele se manifesta, e a estas manifestações nós vamos chamar de manifestações do Espírito, e elas estão ali descritas em 1 Coríntios 12, de 7 a 11. A primeira manifestação que o texto cita é a manifestação de sabedoria. Diz o seguinte: levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e discutiam com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Esse texto aqui, a palavra de sabedoria, é a manifestação do Espírito que traz luz sobre um tema e edifica pessoas. Pode não ser uma novidade para todos, mas é para aquele grupo. Então, quando existe a manifestação de sabedoria, ou seja, quando é trazido um saber específico, o próprio pregador, ele percebe que não é dele. Em alguns momentos, isso já aconteceu comigo, e eu tenho certeza que já aconteceu com alguns de vocês que estão assistindo essa aula, quando nós estamos pregando ou ensinando, vem algo que é um saber diferente, algo que eu não me preparei, algo que eu não estudei, mas Deus está querendo trazer ali. Você percebe que não é simplesmente para a sua edificação, mas para a edificação daquele grupo que está ali.
Eu digo que pode não ser novo para todos, porque Deus ele pode trazer um entendimento sobre determinado texto que talvez aqui na comunidade ninguém tinha, mas em outras comunidades já existia. Mas naquela comunidade foi uma manifestação do Espírito, foi algo diferente, foi algo trazido de forma sobrenatural. Então, primeiro a manifestação do saber, e agora a manifestação do quê? Do conhecimento. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és então profeta. O que foi ali? Foi uma palavra de conhecimento. Existia ali naquele momento uma informação oculta, e Deus traz aquela informação oculta que era de conhecimento somente daquela mulher ali. Então a palavra de conhecimento é a manifestação do Espírito que traz luz sobre um tema oculto para a edificação de uma comunidade ou pessoa. O que nós percebemos até aqui agora? Que todas as manifestações elas vão estar ligadas com o exercer do meu dom natural. Então vamos lá primeiro agora, pegando essas duas para a gente fazer esse paralelo. Palavra de sabedoria. Para quem, em qual contexto vai se manifestar geralmente a palavra de sabedoria? No contexto do ensino. Então o mestre, existe a tendência dele presenciar mais a ocorrência da palavra de sabedoria do que outras pessoas com outros dons. Porque o professor, ele precisa mais dessa manifestação para a edificação daqueles que ele está ali ensinando. Já a palavra de conhecimento, ela vai ocorrer mais em qual contexto? No contexto do aconselhamento. Você vê, olha, Jesus ele está ali, recebeu aquela mulher e ele está aconselhando ela, está trazendo luz sobre algumas coisas, e era necessário o quê? Tem alguma coisa que está oculta. Então Deus traz alguma coisa oculta, não é para aquela pessoa passar a informação para frente, mas é para que aquela pessoa ela seja edificada. A terceira manifestação é a manifestação da fé, porque o nosso evangelho não foi a você somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir, o amor entre vocês. Ou seja, aqui Paulo está falando da plena convicção, ele está falando em fé, em manifestação de fé. Na manifestação de fé, o Espírito dá a alguns plena convicção, capacidade ou confiança de acreditar em algo e transmitir e convencer os demais. Nós não estamos falando aqui que a fé ela só se manifesta dessa forma. A fé, nós poderíamos fazer aqui uma aula falando sobre várias manifestações da fé. Mas nós estamos falando aqui de uma fé, de uma plena convicção que o Espírito Santo está trazendo para essa pessoa conduzir. Geralmente vai manifestar mais quando? Líder. Você lembra que eu falei que o líder é aquele que leva as pessoas ao entendimento da relevância e das implicações de suas ações numa comunidade? É a pessoa que tem fé, a pessoa que manifesta a fé, é exatamente isso, para transmitir e convencer essas pessoas. Vai ser muito importante esses momentos para que o povo creia em algo que aparentemente não é visível, porque a fé é a convicção de fatos invisíveis, que eu espero, ou seja, esse povo que ainda não vê, ele vai conseguir ver pelos olhos da fé e aguardar. Então, muitas vezes a manifestação da fé, ela vem até para tranquilizar o ambiente. Uma quarta manifestação são os dons de curar. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder ou virtude e curava a todos. Lucas 6:19. A manifestação do Espírito que traz cura. E talvez ela seja mais comum do ministério de Jesus. Lembrando que essa manifestação abriga não somente a cura física, mas também a cura emocional. As pessoas são curadas também emocionalmente. Eu falei que essas questões de cura, elas estavam muito ligadas à misericórdia. E é exatamente na vida destas pessoas que nós vamos ver sua ocorrência mais comum. Vocês estão percebendo que a manifestação do Espírito está sempre ligada à exposição do dom natural e à necessidade do povo? Então, quanto mais eu me exponho ao meu dom natural, mais eu
vejo, eu presencio manifestações do Espírito e mais o povo de Deus é edificado. Quem precisa mais da manifestação de cura? A pessoa como eu, que estou aqui gravando uma aula, que estou dentro de uma sala de aula ensinando, ou aquele que está fazendo visita no hospital? Aquele que está fazendo visita no hospital precisa da manifestação de cura, por quê? Para edificar aqueles que estão ali com ele. A partir disso ele pode evangelizar, ele pode pregar o evangelho também, mas ele vai ajudar, vai auxiliar aquelas pessoas ali. Então a manifestação de cura, ela vai se manifestar muito com as pessoas de misericórdia. Não é exclusividade, tá bom? Eu não estou aqui fechando uma doutrina. Deus, ele faz o que ele quiser quando ele quiser. Eu só estou dizendo que é muito comum, quando nós exercemos nosso dom natural, ao extremo, nós presenciarmos alguns tipos de manifestações que estão ligadas a eles, à exposição desses dons. O quinto é a operação de milagres. Também a questão da misericórdia vai estar bem presente ali, a operação de milagres. Durou isso por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários. Uma pessoa me perguntou uma vez, mas cura não é milagre? Toda cura é um milagre, mas nem todo milagre é uma cura. Multiplicar pão é um milagre, não é cura. Então isso é qualquer tipo de ação do Espírito que é considerada não natural para testemunho e edificação do corpo de Cristo, principalmente aquilo que vai trazer algum tipo de provisão. É muito importante a questão do milagre. O milagre, ele também acrescenta a fé, ele também dá uma direção para as pessoas. Por isso que Jesus se escandaliza tanto das pessoas que tinham presenciado a multiplicação de pães, porque ele fala assim, vocês não estão vindo nem por causa do milagre, vocês estão vindo para comer. Ver a multiplicação, ver a manifestação do Espírito é algo tão maravilhoso e vocês estão preocupados, vocês estão focando somente no pão. Então, quando essa pessoa que é da área de misericórdia, ela é usada para a manifestação do Espírito, ela deve trazer logo o quê? A palavra de Deus. Que essa manifestação, ela vem exatamente para que essa palavra ela possa ser ali então pregada. Profecia. Olha só, agora nós retornamos para a profecia. Como eu disse, a profecia ela vai estar presente em todos os 3 textos. Aqui a profecia ela é uma manifestação do Espírito. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ela tem objetivo claro para edificação, exortação e consolação da Igreja de Cristo. Então ela é a manifestação do Espírito para edificação, repreensão e consolação especificamente da igreja. Tem o objetivo de advertir, corrigir, confirmar a vontade de Deus, não sendo uma mensagem meramente humana, já que o profeta ele fala por Deus. Então o profeta aqui ele é a boca de Deus, devem ser julgadas pela palavra de Deus, mas sim, elas existem, elas trazem, aí sim é o eis que eu te digo, é o Espírito Santo está falando a partir dessas pessoas. Manifesta mais naturalmente na vida daquele que tem o dom da profecia natural. Aquele que já vê o erro e já faz a denúncia, ele tem a tendência de desfrutar, de presenciar também mais as manifestações da profecia, as manifestações do Espírito ligada à profecia. O 7º dom, a 7ª manifestação é o discernimento dos Espíritos. Você lembra que eu falei? Qualquer manifestação dessa com autorização de Deus pode ser copiada por Satanás. Você tem profeta, você tem falso profeta. Você tem fé, você tem a falsa fé também. Você tem a cura, você tem a falsa cura também, né? A cura pode ser permitida lá. Você tem todas, a palavra de conhecimento. Nós, quem trabalha com culturas, principalmente animistas, assim, os indígenas, alguns países da África, né, algumas religiões africanas, sabe que muitas vezes o feiticeiro vai lá e traz uma revelação. Uma mulher gritava, então clamava sobre Paulo e seus amigos, são servos do Deus Altíssimo, esses homens que vos anunciam os caminhos de salvação, e fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu, ou seja, a revelação do Espírito sobre intenções do coração e espíritos imundos que atacam a igreja. Manifestações de espíritos malignos são reveladas pelo próprio Espírito Santo, como ocorreu com Paulo ali em Atenas. Ele perceba bem, não é o conteúdo da palavra da mulher,
Se fosse só uma questão da profecia como dom natural, que julga só o conteúdo, mas não é o conteúdo dela. Ela estava falando uma coisa verdadeira. Eles eram servos do Deus Altíssimo? Eram. Eles estavam anunciando o caminho de salvação? Estavam. Então o que ela falou de mentira? Não é a mentira, o problema era a intenção. Trazer soberba, estimular soberba, arrogância no coração daqueles apóstolos. Então Paulo, a Bíblia fala perturbado, ele fica irritado, porque é um espírito que se manifesta de forma sorrateira. E, aliás, a maioria dos espíritos se manifestam de forma sorrateira. Quem dera, todos eles se manifestam com uma voz estranha, dizendo coisas absurdas. A maioria deles, eles tentam manipular o coração do homem. Você lembra quando Pedro fala assim, não, Senhor, você não vai morrer na cruz, não vai acontecer isso com você. Jesus, ele vira para Satanás, não para Pedro, né? Pedro, ele estava influenciado. E ele vira para Satanás e ele fala assim, aparta-te de mim, Satanás, porque você cuida das coisas dos homens e não de Deus. Não era uma palavra boa que Pedro estava dizendo? Não, porque não era a vontade de Deus. Então parecia, era suave, era macio, era manso, mas não era a vontade de Deus. Então naquele momento, Jesus ele traz a repreensão para aquela situação. E da mesma forma, ocorre aqui com Paulo. Paulo discerne esse espírito. Então qualquer outra manifestação mentirosa, o próprio Espírito pode trazer o discernimento de uma profecia mentirosa, o discernimento de uma cura falsa, o discernimento de uma fé que não é verdadeira, que é alienante. Então ele pode trazer esse discernimento no coração do homem, no coração do ministro, para a edificação da igreja. Alguém está trazendo uma palavra boa, aí chega lá um ministro com discernimento de espírito e fala, você está profetizando, não é por Deus, porque o que Deus está dizendo que é para se arrepender, porque há pecado no meio do povo. Então o discernimento do espírito, ele não se deixa enganar por palavra mansa, por palavra boazinha, assim como Paulo, então, agiu aqui na igreja, na cidade de Atenas, e trazendo edificação. A oitava manifestação do Espírito é línguas. Diferente dessas outras manifestações, o dom de línguas podia também trazer edificação própria. E quando havia tradução, então ele seguia o mesmo curso dos demais dons, trazendo edificação para a igreja. O apóstolo Paulo diz que falava em línguas mais do que todos os demais, porém via na correção e exortação, ou seja, na profecia, um dom mais efetivo para a edificação. Sua orientação era clara quanto à ocorrência dentro da igreja, que sejam poucos falando e que haja interpretação. Então, se isso ocorre dentro da igreja, deveria ocorrer com ordem, com interpretação, para que houvesse, então, edificação de todo o corpo. Ou seja, quando a igreja, quando a assembleia está congregada, está reunida, toda a manifestação do Espírito, ela vem para a edificação da comunidade, ela vem para a edificação da congregação, e não simplesmente para a edificação própria. Então ele vai trazer ali um entendimento. Aí algumas pessoas falam assim, então é pecado falar em línguas hoje, a gente vê algumas igrejas. Querida, a gente tende a resumir tudo em pecado ou não é pecado. Paulo não diz que é pecado falar em línguas dentro da igreja, ele está dizendo que está trazendo desordem. E a desordem, sim, pode virar um tipo de pecado ali. Agora, nós temos que entender contemporaneamente que existem algumas igrejas que conseguem se ajustar dentro desses momentos ali de clamor e tudo mais. Então, independente de nós gostarmos ou não, a gente tem que fazer uma análise se aquilo está trazendo desordem. Se está trazendo desordem, deve ser evitado. Agora, se não está trazendo desordem, a igreja sabe conviver com aquilo. Então, não é uma questão de eu gostar ou não gostar, mas de eu entender o que Paulo realmente queria trazer para aquela comunidade. Faltava ordem, então coloque em ordem. Se houver ali a manifestação de línguas, que haja então tradução para que toda a igreja seja edificada. E a nona manifestação do Espírito é a manifestação de interpretação. O que é interpretação? É o que eu tinha citado antes. Ela é literalmente a tradução da manifestação de línguas, que pode levar também à manifestação de outros dons espirituais, como profecia, ensino, exortação. Ou seja, a partir da tradução do que está sendo falado ali, nós podemos ter outras manifestações. Nós podemos ter ensino sendo trazido, exortação sendo trazida. Então, ela é muito importante se houver a tradução. Aí a gente volta aqui num ponto talvez sensível, que é o que é o dom de línguas ali em Atos. Porque em Atos,
a Bíblia vai deixar claro que as pessoas estavam ouvindo línguas de nações, elas não estavam ouvindo línguas estranhas ou línguas dos anjos, elas estavam ouvindo línguas de nações. Em relação à língua dos anjos, nós não temos nenhum texto bíblico que fala assim, fulano de tal falou língua dos anjos. Temos um texto bíblico que Paulo fala, ainda que eu falasse língua dos anjos, ou seja, essas línguas existem, ainda que eu falasse elas, Paulo está dando ali uma lista fenomenal, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse... Então tem vários aindas que são importantes ali. Então ele está dando uma lista fantástica. Então essa língua dos anjos, nós entendemos que existe, mas não existe nenhum texto bíblico dizendo que alguém falava a língua dos anjos. Então novamente nós voltamos ali na questão do impossível e improvável. Não é impossível, porque Deus poderia fazer isso facilmente, pode criar a língua nova, se Ele quiser, mas é improvável porque nós não temos nenhum texto bíblico que dá essa interpretação. O texto bíblico, no máximo, fala de línguas estranhas. Agora, quando nós vamos ali nos textos das primeiras manifestações de línguas, nós percebemos que as línguas elas estavam sendo trazidas para a edificação daquelas nações, então era um ato evangelístico. Então, algumas igrejas falam assim, eu sou pentecostal. Por quê? Porque fala em línguas. Mas a igreja no Pentecostes, ela evangelizou as nações. Então, foi um movimento evangelístico, missionário e transcultural. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, mas será que não foi no ouvido de cada uma daquelas pessoas, eles falavam uma língua estranha só, e cada pessoa é que ouvia de forma diferente? Aí a gente teria que entender, então, que aquelas pessoas também estavam sendo batizadas pelo Espírito Santo, porque elas também tiveram uma manifestação do Espírito, que era interpretação. O que estava ocorrendo era a manifestação de línguas e profecias, porque eles falavam em línguas, glorificavam a Deus e profetizavam. Então não era só língua, era língua, profecia e testemunho. Então eles testemunhavam a respeito de Deus. E aquele povo que estava ali reunido, aquelas 14 nações, ouviam esse testemunho que era professado em diversas línguas naquele salão. Então, como o narrador ele vai trazer a primeira pessoa do plural, ele fala assim, nós os ouvimos. Então, a primeira pessoa do plural, ele coloca todo mundo no mesmo grupo, dizendo, nós os ouvimos em nossas línguas, mas está na primeira pessoa do plural. Mas o que estava ocorrendo naquele salão era a manifestação de várias línguas, e aquele grupo, na primeira pessoa do plural, estava ouvindo cada um, estava ouvindo o testemunho em diversas línguas. Não era a manifestação do Espírito de interpretação que eles estavam tendo. Tá? Nós entendemos isso daí. Eu acho que seria muito claro, porque senão eles já teriam o Espírito Santo sobre eles também. Então, as línguas ali estavam manifestadas, a interpretação não estava ocorrendo, mas depois nós então vamos ter o relato de que as línguas poderiam ser faladas e que poderia haver interpretação. Nós não temos esse relato na Bíblia, mas nós temos a orientação que explicita que ocorria esses casos. Então, a nona manifestação do Espírito é a manifestação de interpretação. Basicamente, eu vou falar assim bem grosso modo, nós temos muitas subdivisões disso daí, mas eu vou dividir em dois tipos, dois grupos aqui. Nós temos os cessacionistas e nós temos os continuistas. Os cessacionistas creem que as manifestações do Espírito elas tiveram uma utilidade muito específica para a igreja primitiva e hoje não existe mais a necessidade disso, Deus atua de uma outra forma. E nós temos os continuistas, são carismáticos, que creem que não há impedimento nenhum para que haja manifestações do Espírito hoje no nosso meio. Nós temos aquilo que é impossível e aquilo que é improvável. A Bíblia, em nenhum momento, ela conta ou narra alguma história de um dom que cessou. Ela fala de dons que tiveram pausas, né? Ou a profecia durante algum tempo não ocorreu em Israel, durante algum tempo ali entre o período interbíblico não ocorreu também, mas a Bíblia não fala de nenhum dom morto, ela não apresenta o relato de nenhum dom morto, de nenhum dom cessado. Então, nós poderíamos dizer que é improvável que os dons tenham cessado. Nós cremos, então, que Deus ele vai manifestar a vontade dele, o Espírito Santo vai ter a liberdade de fazer o que ele quiser, quando quiser, da forma que ele quiser, a partir das mesmas manifestações que nós víamos ali na igreja primitiva. A sua ocorrência
vai depender, então, especificamente da vontade do Pai.